Segunda, sexta de sai, aquela coisa toda, blá, blá, blá. Oi, gente! Tá no ar, né? Entendendo a fórmula do relacionamento, né? Gente, eu venho trazer esse tema aqui porque ele é um tema muito importante e necessário até para um esclarecimento, uma transparência, né, uma honestidade e um entendimento de como hoje o processo de relacionamento, né, o tempo, né, ele é bastante complexo, ele é bastante difícil de determinar e muitas vezes acontece muito desencontro, né, no flerte, na conversa, em relação à comunicação. A verdade é que hoje em dia a gente vive uma época de muito problema para uma coisa que deveria ser orgânica, normal, transparente, funcional, se tornou uma anomalia. Essa é a palavra correta, né? E eu tive necessidade de trazer esse tema porque eu me lembro que na época, quando eu era mais novo, eu vivia muito de estilo, fazia visual, aparência. Então isso não me atrapalhou muito na questão da visibilidade. Mas eu depois, até por alguns conflitos internos que eu tive comigo mesmo, eu percebi a necessidade de falar esse tema porque é um problema muito grave para muitos homens que começam o relacionamento muito com a visão do século XVIII, XVII, XVI, XV e que vê que não é nada disso, entendeu? E também percebe também que muitas vezes a pessoa ela não é firmeza, ela não é firme, não é forte para poder manter os seus interesses, as suas atrações e blá. Então eu senti essa necessidade de falar sobre esse tema que vai trazer claridade, vai trazer transparência. É lógico que é uma fragmentação diante dos mau usos da comunicação, da convivência, até mesmo de lidar com o ser humano, mas isso vai trazer um pouco a claridade do automomento, do fator interno da mulher, né? O emocional interno de muitas mulheres, corrigindo aqui, né, no plural, para você entender essa instabilidade, essa insegurança, tá? Então vamos lá, né? Eu me lembro que eu estava estudando uma autossuficiência e eu me lembro que eu estava estudando sobre o afirmamento, né, da Terra, né? Então tudo aquilo que você pisa fisicamente, você consegue ficar firme, né? É estável, é seguro. Quando você vai para uma praia e tenta pisar na água, você não consegue pisar, né? Ela começa a se movimentar a água, ela começa a ficar de uma forma que não fica firme e você vai afundando, né? Se você não se movimentar para você ficar acima da água, né? No caso, né? A água ela não tem esse afirmamento. O que acontece muitas das vezes? Muitas mulheres elas são criadas com uma visão do século XVIII, XVII, XV, XIV. Elas têm essa base de educação que é o setor privado que oferece tanto para os pré-adolescentes quanto para as pré-adolescentes e assim adolescentes. Então, muitas das vezes, ela não vai tomar atitude tanto pela procura que existe para ter um relacionamento com ela e o cachorro, né? Meu Deus do céu, né? Calma aí, gente, só um instante. Voltando, né, gente? Então, muitas das vezes, ela não vai ser firme no pensamento, na atração, no desejo, porque elas não estão baseadas no afirmamento. O que seria esse afirmamento? Um deles seria a verdade. Esse é o afirmamento abstrato, cognitivo, que até Jesus falava muito na Bíblia. A verdade. Então ser firme naquilo que você tem, a pessoa tem um desejo, tem a vontade, tem um querer. Ela ser firme. E essa verdade, ela não é tão firme como a do homem.
até por ser um ser ativo, né? Muitas das vezes. Então, muitas vezes, os sentimentos delas são muito instáveis. Ou seja, os sinais que indica muitas vezes que quer alguma coisa, mas que quando chega na hora, na verdade, ela faz outra coisa. Ela aponta para outra direção, ela desfaz, ela não é firme, ela não é contundente. Simplesmente há um embaralhamento, né? Entendeu? Mas por quê? Porque elas, muitas das vezes, não só pela educação pelo setor privado e até pela alta procura, existe muito mau uso, entendeu? Muita conduta desonesta, muita conduta enganadora. Muitas vezes o homem, depois que tem um relacionamento, descarta, menospreza, ignora, maltrata, faz uma esnobação pública, entendeu? Por ele conseguir conquistar. Toda essa mal comunicação cria uma instabilidade, cria uma falta de afirmamento para a atração, pelo desejo, pelo querer, evidentemente. E, consequentemente, por mais que ela demonstre os sentimentos, os desejos de um relacionamento, infelizmente a gente vive uma realidade que não é firme, os desejos dela. Eu costumo conversar com meus colegas e falar para eles o seguinte, que muitas das vezes, quando você vai tentar querer se relacionar com uma mulher, existe muito mais um ambiente de negociador. Você já viu aqueles filmes de policial que tem sempre aquele negociador com refém? Mais ou menos nessa linha de raciocínio. Existe muito mais um perfil de negociador ou um perfil de psicólogo do que um perfil de uma pessoa adulta que está conversando com uma outra pessoa adulta e que ambos estão entrando em processo de concordância. Hoje, um desejo por ter um relacionamento com uma mulher, ele é muito mais uma negociação pela essa instabilidade do interior da mulher do que um funcionamento que lá na frente vai gerar muitos problemas. Entendeu? Essa estabilidade por aquilo que acontece externamente, né, pelas opiniões dos outros, o que os outros vão achar, pensar, ou que o fulano vai condenar. Ou seja, não são pessoas que tiveram a firmeza da sua essencialidade, do seu eu, daquilo que elas se identifica. E acaba acontecendo que essa instabilidade ela pode passar pela fase da pré-adolescência, adolescência, a vida adulta e ir até a morte, entendeu? Eu hoje, com a idade que eu tô, eu percebo que muitas pessoas, e isso também já foi apontado pela psicologia, a mesma personalidade que a pessoa tinha criança, até hoje tem na vida adulta. Não mudou. Continua a mesma coisa. Ou seja, os fatores externos, o que os outros pensam, o que os outros vão avaliar, o que os outros vão condenar, o que os outros não vão aceitar, ou até a questão da exclusão, ainda afeta o íntimo de muitas mulheres. Ainda não conseguiram se afirmar de ser aquilo que elas são, interiormente falando, ao ponto da sua personalidade, da sua característica, da sua essencialidade, ser mais firme que os fatores externos. Quando você vai até uma mulher e ela não consegue ainda sustentar aquilo que pensa, aquilo que deseja, esses fatores internos ainda não foram fortalecidos, ainda não foram potencializados. E isso cria uma situação de ilusão, ou seja, às vezes você percebe que ela tem um interesse, que tem a vontade, mas na hora H ela desanda, anda para trás, não funciona, não dá certo. Por quê? Porque ainda não teve firmeza, a firmeza da verdade, a firmeza da sua própria essencialidade, do seu próprio característica. E isso é muito presente em muitas mulheres. Isso é muito presente. Muitas mulheres não têm a característica de tomar iniciativa, de conversar, de falar, entendeu? Vive com aquela mentalidade do século XVIII, que é o homem provedor, que é o homem que tem que sustentar, se esquecendo que poucas pessoas que era rica, né, que tinha condições financeiras. A história, ela não vai narrar tudo, né, vai narrar só os fatos principais. E muita mulher naquela época do século XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, muitas mulheres pobres trabalhavam. O marido não tinha condições, vai fazer o quê? Vai ficar dentro de casa? Não tinha jeito, tem que trabalhar.
mas só pega o filé, né? Só pega a parte que convém a elas, né? No caso, né? E aí vai pegar um cara tóxico, um cara da vida louca, um cara que trapaceiro, porque ele já vai entender que não vai ter chance com ela. E aí é aquele mesmo resultado que a gente percebe ao longo da vida, né? Então isso mostra que elas não evoluíram a mentalidade também, né? Isso que é o mais agravante, né? Mas, para não desviar esse raciocínio aqui, essa instabilidade ela é provocada pela falta da verdade. Então ela vai gerar respostas positivas na hora do flerte, na hora do encaramento, mas que na hora H elas não vão ser firmes. Até pela característica que quando uma pessoa está afim, ela vai lá e fala, conversa, ela investe. Então não necessariamente iria precisar desses sinais de visualização, de observação, essas coisas. Simplesmente a pessoa vai lá e puxa e conversa com você. Isso se torna mais difícil por essa questão do setor privado, trazer essa educação do passado, de uma época que não funcionava, que era um relacionamento totalmente diferente de hoje, muito mais por indicação, por imposição, por ascensão social, e também até pela falta de uma evolução da própria pessoa, de ficar preso a que os outros falam e as questões externas afetar a questão interna. Isso aí causa um grande problema, indiscutivelmente, né, gente? E eu vejo muitas mulheres que não evoluíram nessa questão. E no caso de vocês, homem, infelizmente, vai ter que fazer o trabalho de psicólogo, o trabalho de negociador, pela essa instabilidade, por essa insegurança. Uma das soluções que poderia ser efetivada é ter mais estímulo, mais provocador de estímulo, entendeu? Mais coisas que possam provocar segurança e trabalhar para um desenvolvimento de uma firmeza, né, daquilo que ela deseja. Mais uma vez, é um trabalho de psicólogo, é um trabalho de negociador. Mas isso tudo tá visando muito pela questão do mau uso da comunicação, da interpretação também, né? E essa visão de um homem provedor do século passado, né, no caso, né? Que é um produto do setor privado, meramente isso. Então, se você passou por isso, se você está passando, ou se você não está entendendo essa linguagem, agora vai ficar bem claro, vai ficar bem transparente os motivos porque existe tanta instabilidade de decisões, de até falar outra coisa, de atitude, e até mesmo o retrocesso de coisas que já estava já resolvido e desandou para trás, né? Essa instabilidade naquilo que a pessoa é, no caso a mulher. Gente, até o próximo vídeo da próxima semana. Espero que deu uma claridade. Eu entendi também que era um outro vídeo muito importante para ser falado. É uma fragmentação, evidentemente, tem muito mais outras coisas por trás. Mas eu acredito que vai dar uma transparência, vai dar um entendimento em relação a essa instabilidade que é o atual momento. E vai continuar, gente, se não mudar o pensamento, tá? Fui, gente.